Olá, amigas e amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um podcast, Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. E aqui nós vamos procurar esclarecer todas essas dúvidas hoje sobre um tema muito interessante para quem empreende, para quem é empreendedor, que é a dissolução irregular de sociedades e a dissolução de sociedades em geral, há vários aspectos muito interessantes. E para esse assunto que vocês não devem perder, devem ficar até o final, né? Já vão aproveitando e fazer inscrição no canal, ativar o sininho para receber notificações de outros programas e já deixar o seu like também, para não esquecer que à medida que os likes vão chegando, esse conteúdo vai se tornando mais acessível e nós também vamos sabendo que o que está agradando, o que não está agradando, tá? Então contamos com a sua participação e qualquer dúvida sobre o conteúdo pode deixar nos comentários. Então hoje vamos receber novamente o colega de faculdade, professor e doutor pela USP, professor de Direito, Abacuque Wellington Sodré, né? Bom dia, professor, como é que tá? Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite, seja qual hora você acompanhar aqui o podcast do Doutor, por favor. Como disse o Zé, não deixe de se inscrever e de curtir, porque é importante. E hoje nós estamos aqui para tratar desse tema que é muito caro para quem quer empreender aqui no Brasil. Então, professor, estou vendo que o professor tem aqui uns livros, né? O professor Abacuque Sodré, ele é autor também, escritor de livros na área jurídica, né? E ele nos trouxe aqui alguns livros hoje que estão na mesa. Que livros são esses, professor? Esse aqui são alguns presentes que eu trouxe para você. Primeiro deles é esse aqui, que é o Estude Passe, que é para quem está prestando a OAB e concursos públicos. Tem um resumo de várias matérias, então é muito legal. O professor também é professor de cursos de OAB, né? Exatamente, o curso Damásio. Esse aqui é um manual simplificado que eu e o professor Diogo Vailate usamos no IBMEC. Então, é um manual de direito administrativo que é bem legal. Presente também? Também Obrigado, presente. estou ganhando presença aqui hoje. E esse aqui é o livro que eu escrevi com o professor Paulo Peixoto, também tem ajudado muitas pessoas, que se chama Fichamentos de Processo Constitucional. Tem todas as peças ali, medida, cabível, legitimados ativos, passivos, o que é possível alegar e os requisitos formais, então, fichamentos de processo constitucional. Esse é inclusive um dos livros mais vendidos da Amazon atualmente. E por fim, eu tenho o meu último livro, que esse aqui é Filho de Mãe Única, esse aqui ainda vou te trazer na próxima oportunidade que a gente estiver juntos, Manual de Contratos para Leigos. É muito interessante para você que quer entender o básico sobre contratos. É interessante, nós tivemos um podcast recentemente, né, sobre contratos aqui, o professor está trazendo um manual de contratos, é possível encontrar isso nas livrarias também? Na Amazon, na Na Amazon.com. Amazon, né? Então, está aqui. Esse não vai ser presente por enquanto, Por enquanto. mas vou receber um depois, né? Claro, com certeza, Zé. Professor, nós vemos que tem muitas pessoas sabem, se animam muito e sabem até o que acontece quando se abre uma empresa, mas quando precisam encerrar a empresa, elas não sabem o que fazer. Muitas vezes elas simplesmente param as suas atividades, deixam a empresa ali caducando e às vezes gerando dívidas. Então, por que isso acontece? Como isso acontece e quais são os efeitos de deixar uma sociedade, uma empresa se dissolver assim de forma irregular? Então, o primeiro passo, Zé, acho que é importante a gente falar, assim, como uma pessoa pode instalar uma empresa? Ela vai lá, abre uma pessoa jurídica. Hoje, nós temos sociedades que são unipessoais ou pluripessoais, significa que pode começar a sociedade com um único sócio, ou ainda com mais de um sócio. E existe o chamado empresário individual. O empresário individual e é a pessoa física. Não há distinção entre patrimônios. Normalmente a pessoa monta uma sociedade porque ela quer separar o patrimônio dela do patrimônio da pessoa jurídica. E muita gente se esquece de fazer uma organização adequada, ter uma análise de consequências. O que a gente sempre fala nosso objetivo é sempre trazer informações importantes para que as pessoas tomem decisões racionais, né? E aí as pessoas elas precisam ter condições de saber
que a partir do momento que uma empresa foi encerrada sem adotar os mecanismos legais, as formas legais e sem o pagamento dos passivos, esses passivos vão continuar girando, ou seja, vão continuar podendo ser cobrados extrajudicialmente e judicialmente, até que prescrevam, né? E com juros, correção monetária, então uma dívida que hoje é de 10 mil reais, daqui 5, 10 anos, se ela for cobrada regularmente, ela pode chegar aí a 100, 200 mil reais, sem brincadeira, né? Então, geralmente os custos para fazer um encerramento assim regular de uma empresa, eles são muito altos? Então, primeiro passo, a pessoa precisa ter condições, ter ativos para pagar as dívidas. Qual que é o grande problema do encerramento? É que a maioria das pessoas não vão adotando posturas contábeis e operacionais de forma racional. Então, o que vai acontecer? A empresa vai acumular dívidas, seja bancárias, seja fiscais, seja com fornecedores. E para que a empresa seja encerrada de forma regular, e aqui a gente tem regular, basta que as dívidas estejam todas pagas, e aí você encerra a atividade da empresa e não tem repercussões na pessoa física. Por que eu falo isso? Porque é possível você encerrar a empresa com dívidas, você vai lá, encerra. Só que automaticamente quando você encerrou a sociedade com dívidas, você transferiu por sucessão à pessoa dos sócios todas as dívidas, como se irregular fosse o encerramento da sociedade. E o encerramento irregular, por sua via, é aquele que não é feito de forma adequada conforme a lei, ou seja, é apenas abandonada a sociedade, é deixado de realizar o seu objeto social, que é a produção ou a circulação de bens e serviços no mercado com o intuito de gerar lucro. Bom, então, mas parece aqui pela sua resposta, né, doutor, que mesmo que os sócios façam o encerramento com dívida, o que automaticamente vai fazer com que eles sejam responsáveis pessoalmente pelas dívidas dentro do limite das cotas, né? Se for uma limitada, ou então ilimitadamente, se for uma sociedade individual. Então, mesmo assim, teria uma vantagem, que aquela empresa ela não continua gerando dívidas. A empresa não. É só aquilo, como se tivesse assim uma fotografia, ó, isso aqui agora passa para o sócio. Então, seria recomendável, mesmo com a dívida, promover o fechamento da empresa? Sim, se você é sócio de uma sociedade, você tem ali algum tipo de patrimônio, alguma receita que você vá pagar essas dívidas, eu recomendo que você faça um encerramento adequado, assuma essas dívidas. Por quê? Porque você vai deixar de ter obrigações acessórias do ponto de vista tributário. Imagina, você não entrega declarações, se você deixar de entregar as declarações, porque você fala, vou encerrar a atividade, se você encerrar de forma irregular, vai gerando multa no mínimo de R$ 500 por declaração não feita. Daqui a pouco você está devendo mais de 10, 20 mil reais por ausência de declarações mensais, trimestrais, anuais, dependendo do regime tributário que a pessoa tenha. Então, em todos os casos, com dívida ou sem dívida, é recomendável encerrar a empresa. Não deixar ela parada ali, só gerando mais ônus, né? As pessoas, às vezes, elas não encerram a empresa de forma regular ou não encerram de forma adequada. Por quê? Porque elas já têm um passivo que vai superar 2 ou 3 vezes o patrimônio da pessoa física. E aí elas adotam essa medida, ou que a gente pode dizer, se omitem propositadamente para não chegar ali o passivo no patrimônio da pessoa física. Mas uma hora ou outra, como nós bem sabemos, pode ocorrer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esgotados os bens da pessoa jurídica, o credor pode pleitear perante o Poder Judiciário algo chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se deixa a personalidade jurídica de lado da pessoa jurídica e vai diretamente nos bens da pessoa física. Para isso, é necessário o que a gente chama de concilium fraude, ou seja, é necessário a vontade de fraudar. Como você fala que tem vontade de fraudar, professor? Eu só abandonei a empresa. Não, você teve, porque você abandonou, ao abandonar a empresa, você deixou os credores sem qualquer resposta.
Então, nesse sentido, tem se adotado essa teoria. E, além disso, no âmbito do direito do trabalho e do direito do consumidor, nós temos a chamada teoria menor. O que é teoria menor? É independente de atitude fraudulenta ou não, basta a ausência de patrimônio para que haja ali a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, tem uma dívida trabalhista ou uma dívida com o consumidor. Se não tiver patrimônio, sai da esfera da pessoa jurídica e vai diretamente no patrimônio da pessoa física dos sócios. É que nós temos observado assim em processo do trabalho, né, que essa passagem da dívida da empresa para o sócio é bem rápida, né? Principalmente quando o empregador foi intimado a pagar a conta e não pagou. E se tentou uma penhora de ativo financeiro e a conta dele estava zerada, né? E no âmbito civil é um pouco mais difícil, né? Não é tão rápido. Exatamente, Zé, exatamente. E no direito do trabalho tem até alguns abusos, né? Que a gente verifica aí por decisões judiciais, porque em regra o sócio ele é responsável por 2 anos, até da sua saída, quando ele se retira da sociedade, imagina, uma dissolução parcial. Dissolução parcial nada mais é do que a saída de um sócio por meio de um acordo ou por meio de uma ação judicial e a atividade da empresa continua. Então, a atividade da empresa continua girando, tendo seus atos normalmente, só que aquele sócio se retirou. Pelo período em que ele foi sócio, ele é responsável até 2 anos. Essa é a regra do Código Civil. Só que os juízes do trabalho, infelizmente, eles não adotam só esses 2 anos. Independente se tiver passado 2 anos, uma vez que a pessoa foi sócio, eles desconsideram a personalidade jurídica, chegam no atual sócio, e se o atual sócio não tiver patrimônio, regridem até o sócio que tiver patrimônio. Pode ter saído da sociedade há muito mais de 10 anos que eles continuam a buscar patrimônio para cobrir ou satisfazer aquele crédito do trabalhador. Então aí vai uma sugestão, né? Quem tem empregado, quem tem empresa, tem empregado, cuide bem, pague direitinho, porque hoje a Justiça do Trabalho está bem pesada na cobrança dos débitos, né? E dos créditos dos trabalhadores. Estou vendo aqui que o professor tem um e-book, né? As consequências da dissolução societária, né? E ele é disponível online, na internet? Ele é disponível, a gente disponibiliza no meu site. Não sei, pode falar o endereço, a gente... É abacucsodré.adv.br. É interessante. E aqui nós vemos que um dos tópicos é a dissolução parcial da sociedade. O que é a dissolução parcial? Então, dissolução parcial, exatamente. Imagine, a sociedade ela é formada por 2 situações. A sociedade é uma reunião de pessoas com o intuito de gerar lucro. Então, temos a busca pelo lucro e a reunião de pessoas. Quando essas pessoas deixam de ter aquele intuito de juntos obterem o lucro, isso chama-se perda da affectio societatis. Então, é um termo latim. Affectio societatis significa vontade de ser sócio, vontade de ter uma sociedade, de partilhar ali o objetivo comum de realizar uma atividade econômica e ter o resultado do lucro. Quando um dos sócios já não tem ou perdeu a confiança ou por qualquer motivo não tem mais interesse em continuar na sociedade, ele exerce o seu direito de retirada. Então existe um direito chamado direito de retirada, vem do direito americano, chama withdrawal right, que então é o direito de sair. A pessoa pede a sua saída, basta que ela peça a saída. A partir daquele momento, ela já não é mais responsável. As suas cotas vão ficar o quê? Em tesouraria. Então ela vai ficar ali contabilmente depositadas e elas vão precisar ser o quê? Avaliadas, se tiver um patrimônio, se a empresa tiver um patrimônio, uma carteira de clientes. E o sócio retirante vai ser pago pelo sócio que é remanescente. Então o sócio remanescente vai levantar algum valor para pagar ou vai fazer a redução do capital social se ele pagar do próprio bolso, ou ele vai adquirir aquelas cotas. Então tem 2 possibilidades. Ou aquele sócio que sai vai vender suas cotas para o sócio que permanece, ou vai haver uma diminuição do capital social e a própria sociedade vai pagar ao sócio retirante ali o valor de suas cotas. Então é o que a gente chama de patrimônio líquido, né, no âmbito contábil. O patrimônio líquido é o que a sociedade deve para o sócio. Então aquele patrimônio vai ser diminuído e também vai ter a retirada de um sócio. E aí a sociedade continua ou não com esse outro sócio. Em geral, na dissolução parcial, a sociedade continua.
Então a gente está vendo que é um tema bem interessante, né? Vocês podem deixar seus comentários, dizerem para nós se já passaram por essa situação de ter que dissolver uma sociedade ou deixar uma sociedade inativa. Então deixe seu comentário aí, pode deixar perguntas adicionais também, que nós vamos procurar responder futuramente. Eu estou vendo aqui também que nesse caso aí, por exemplo, nós temos que um sócio quis sair e às vezes o outro sócio não tem interesse em adquirir suas cotas, mas esse sócio que quer sair encontra o interessado em comprar as suas cotas, desculpe. Então, o sócio que permanece é obrigado a aceitar esse novo sócio? Então, assim como em geral o sócio ele tem o direito de preferência, ele vai ter o quê? Ele vai ser primeiro chamado a adquirir as cotas. Esse terceiro, que pode ingressar ou não na sociedade, ele vai fazer uma oferta e o sócio remanescente pode ou não cobrir essa oferta. Se ele não cobre e ele fala, mas eu não quero outro sócio, ninguém é obrigado a aceitar outro sócio. Mas a regra é que uma vez que aquele sócio ele pretenda continuar com a atividade, ou ele vai pagar o sócio retirante. Se ele não tiver, infelizmente, ele vai ter que aceitar essa venda. Só que ele, ao aceitar a venda, o sócio não, esse novo adquirente, ele não vai ingressar diretamente na sociedade. Por quê? Porque o sócio que permanece, ele pode, o sócio remanescente, ele pode pedir o quê? A dissolução parcial dele também. Aí ele pode pedir a retirada. E aí o sócio que adquiriu fica na sociedade e vai ser obrigado a indenizar aquele que se retira novamente. Então aí no final existe a possibilidade de não se aceitar, né, e sair. Em geral, até os contratos sociais a gente sempre recomenda que se a pessoa ela tem aquele intuito pessoal, a sociedade é bem pessoal. Imagine eu e você, vamos constituir uma sociedade. Eu não quero aceitar um terceiro, às vezes nem herdeiro a gente aceita. Coloca lá no contrato social que não se admite ali herdeiros, que as cotas também não se comunicam com cônjuge ou companheiro, porque o objetivo é a manutenção da sociedade no âmbito pessoal, né? Que tem no caso haveria uma confiança, né, entre os sócios e geralmente as pessoas têm medo de participar de sociedade, né? Que sociedade é uma coisa meio complexa, né? Não é sempre fácil você lidar com sócio, né? Mas às vezes você tem uma pessoa com quem você se dá bem, né? E você aceita ser sócio dessa pessoa, mas você não quer ter outro sócio. Então, nesse caso aí, a lei já permite esses tipos de expedientes, né? Para que a pessoa não seja obrigada, né? Exatamente, a sociedade ela tem aquela vontade. Então, o ponto de partida da sociedade é o chamado affectus societatis, a vontade de ser sócio de alguém ou ainda empreender sozinho, porque tem a sociedade unipessoal. Hoje você pode partir, na nossa época de faculdade, a sociedade era obrigatoriamente pluripessoal, então o pessoal colocava sempre na sociedade lá alguém com 1%. Hoje já não é mais necessário, então você pode constituir uma sociedade unicamente a partir de você e aí estruturar a sociedade. Então é um ponto importante entender, primeiro, quem são sócios, qual é o objeto social, qual é a estrutura para desempenhar essas atividades e saber a perenidade, porque uma das formas de dissolução, Zé, é também o vencimento do prazo da sociedade. Em geral, as sociedades elas são por tempo indeterminado, mas a sociedade pode ter um tempo determinado. Então imagina, essa sociedade vai valer por 10 anos. Se chegar nos 10 anos, os sócios não tiverem vontade de prorrogar o prazo da sociedade, ela vai ser extinta, então ela vai ser dissolvida. Outra questão também, por exemplo, as sociedades de propósito específico, muito utilizada em regimes ou de negócios imobiliários. Então, todas as vezes que você vai fazer uma construção, você vai fazer o patrimônio de afetação, separa o patrimônio pelas SPS, Sociedades de Propósito Específico. Você coloca lá no objeto, fazer a incorporação imobiliária e vender as unidades. Fez a incorporação imobiliária e vendeu as unidades, a sociedade de propósito específico se encerra e faz ali a liquidação dos ativos e os sócios voltam às suas operações cotidianas. Então, uma das possibilidades é vencimento do tempo, outra é realização da atividade a que estava determinado
E aí tem as voluntárias, que é aquela que a pessoa pode, um dos sócios pode pedir a dissolução parcial da sociedade, ou ambos os sócios podem requerer aí a dissolução integral. A dissolução integral é chamada liquidação da sociedade. Então, se liquida, faz o cálculo passivo e ativo e tenta se realizar aí o registro e a baixa na junta comercial. Esse caso que o doutor nos colocou, né, da sociedade por tempo de propósito específico, é muito comum assim nas incorporações, quando alguém tem um terreno urbano que é bom para construir um prédio, né? Muitas vezes se faz uma sociedade entre o dono do terreno e a incorporadora, né? Só para aquilo, né? É Exatamente. bastante comum isso aqui nessas áreas como Santo André, São Bernardo, São Paulo, né? Exatamente. E até para separar o patrimônio da incorporadora, da construtora ou da incorporadora ou da administradora de obras, do seu patrimônio geral. Ela tem ali o patrimônio como pessoa jurídica, que ela tem lá as suas situações, as suas operações, mas a regra do sistema jurídico, se ela quiser fazer parte de um regime tributário especial, que é o RET, para pagar apenas 4%, ela precisa isolar esse patrimônio. Então, ela monta uma SPE para fazer essa atividade e segrega via patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação ali é o patrimônio para proteção dos adquirentes e dos fornecedores daquela obra. O doutor estava falando aqui de alguns tipos de dissolução voluntária, né? Que as pessoas desejam ou sair da sociedade ou extinguir a sociedade. Mas também tem a involuntária, né? Estamos vendo aqui no seu e-book. E o que é essa involuntária? Quando que ela ocorre? Então, a involuntária atípica é a falência, é a quebra. Então, a quebra ela se dá quando um dos credores, tendo algum título acima de 40 salários mínimos, pode solicitar ali judicialmente a quebra da empresa. Então, aí é um processo de dissolução da sociedade involuntária, em que os sócios são afastados. E então vai se fazer o que? Um processo de liquidação dos ativos, vai se nomear ali um administrador judicial. Na antiga lei era o chamado síndico, hoje é administrador judicial, que vai gerir ali os ativos e passivos e tentar pelo menos pagar 50% dos débitos pela venda ou alienação dos ativos. Após essa situação, se extingue ali a falência. Lembrando que os sócios, uma vez afastados, eles podem ser ainda condenados por crimes contra a economia popular, crimes falimentares se tentaram realizar fraude ou alguma situação, e ainda se preencherem os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, haver abuso da personalidade, pode haver extensão dos efeitos da falência para o patrimônio dos sócios. Então é importante entender. Então nós temos um ponto, a falência, a outra é um dos sócios falar: eu não quero mais as atividades, vamos encerrar a atividade de uma vez. Eu não quero só me retirar da sociedade, eu quero liquidar a sociedade. E aí essa seria a dissolução também involuntária, porque apenas um dos sócios quer encerrar a atividade como um todo, e se não for possível a continuidade, aí não é dissolução parcial, mas dissolução total. Mas se um sócio quiser encerrar e outros não quiserem, qual é a saída para esse impasse? É a aquisição das cotas societárias ou das ações, dependendo da sociedade. Se for uma sociedade de pessoas, normalmente uma limitada, você adquire as cotas sociais daquele que não pretende mais continuar na sociedade, ou ainda a possibilidade de observar, se tiver aí um acordo de cotista, que a gente sempre fala, é importante ter um acordo de cotista, a forma de pagamento para que haja aquela regulação. Então, entender que é necessário um acordo de cotista, não basta constituir uma sociedade. Constituir uma sociedade, tem o contrato social, tá ok. Não tá ok. O melhor, se você quer ser um empreendedor adequado e tem um sócio, estabeleça as regras de governança, as regras de retirada, as regras de alienação da empresa, ou seja, se você quer vender a empresa no futuro, ou se você não quer vender a empresa no futuro, se a empresa vai continuar com algum sócio terceiro ou não, tudo isso é importante também constar do acordo de cotistas ou de acionistas, porque ali é que se estabelece a governança e se aplica entre as partes ali, porque ele não é exteriorizado para terceiros. Em regra, ele é confidencial, né? O que a gente observa é que esse acordo de cotistas é muito raro nas empresas, pelo menos no nível de pequenas empresas ou microempresas,
em que geralmente o contador já tem um contrato social ali padrão, segue aquilo. Às vezes você acha até em papelaria, ou então pesquisa lá no Google, né? Mas não existe esse hábito, né, nos pequenos empresários principalmente, de tomar essas precauções, de prever o futuro, né, de uma eventual dissolução, né, e do desejo de saída, né? E por que que esse tipo de cultura assim não está bem assim implantada, né, difundida nesse nível de empresas? Então, é porque, como você falou, às vezes as empresas elas não veem a atividade do advogado como uma atividade tão necessária, mas é necessária, é um investimento. Porque a empresa ela precisa crescer de forma sustentável. Só que o empresário ele às vezes quer empreender, ele quer realizar o lucro, só que ele não quer crescer de forma sustentável, ele vai crescendo de forma desordenada e vai falar assim: ah, não, se a gente tiver um problema lá na frente a gente resolve. E lá na frente, se não tem nenhuma relação organizada pelos sócios, o que vai se aplicar? Vai se aplicar a lei. E a lei é bem genérica. Ela tem consequências que muitas vezes não vão ser aquelas desejadas pelos sócios. Por isso, como direito societário é um direito privado, tem a autonomia privada, ou seja, a vontade das partes prevalece, inclusive, em muitos casos, sobre a lei, salvo as normas de ordem pública, aquelas que são ali para a proteção da sociedade, você pode desenhar junto com o seu advogado a melhor forma de governança, do que vai ser estabelecido e qual vai ser a relação entre os sócios. O melhor vou estabelecer uma sociedade. Vamos fazer um contrato social adequado, faz uma análise jurídica. Além disso, vamos fazer um acordo de cotista. Por quê? É importante que a empresa seja hoje, quando não tem nada, seja no futuro, quando for milionária ou for uma venda, uma rodada de investimentos, ela esteja organizada para que ninguém chegue e fale qual é as regras do jogo, que jogo a gente vai jogar, é xadrez, é dama, é go. Não, eu tenho que saber previamente quais são as regras do jogo. E às vezes, muitas vezes, para as pessoas é uma surpresa saber que a lei regulamenta que determinadas decisões têm que ser tomadas por maioria, que as decisões que vão afetar o capital social têm que ter mais de 70% do capital social. Então, tem os quórums legais. Se você não estabelece nada de forma diversa, vai se aplicar a regra da lei. E a lei é aquilo. Sed lex, dura lex, ou seja, dura lex, sed lex. A lei é dura da forma que ela é. E aí você vai ter que se submeter dessa forma. O melhor é que as partes criem as regras que vão fazer parte ali do jogo entre elas, ou do que elas vão estabelecer no seu dia a dia. Até porque no começo tudo são flores, né, Zé? Acho que no começo ali todo mundo quer trabalhar, tá todo mundo imbuído e aí é muito mais fácil estabelecer as regras para o futuro. No futuro, quando tem um problema, aí estabelecer as regras a partir daí é muito mais difícil, porque as pessoas já criaram hábitos, já criaram vícios e aí é um problema sério. Então escreve aí no nosso comentário se você que é empreendedor, ao abrir a sua empresa, você fez um acordo de cotistas? Vai pensar em fazer a partir de agora? É importante esse assunto. Deixa aí no comentário, queremos saber a sua opinião e a sua experiência sobre isso. Já teve algum problema também para dissolver sua empresa? Seus comentários são bem-vindos aí e vão ajudar outras pessoas também a entenderem melhor o assunto. Agora, uma pergunta que as pessoas têm assim, sempre fazem, no caso de falência, uma empresa que sofreu um processo de falência, o empresário, o sócio, ele pode abrir outra empresa? Tem um prazo? E em que circunstâncias ele pode ou não pode? Então, em geral, o falido, aquele que foi declarado falido, ele não vai poder abrir uma nova empresa pelo período pelo menos aí de 5 anos. Então é importante ter isso em mente. Hoje, normalmente, as pessoas colocam em nome de filhos, de terceiros, mas não é recomendado, mas é uma consequência, até porque se você for descoberto, você vai sofrer as penalidades dos crimes falimentares, né? Então, Aí são crimes mesmo que têm uma punição boa, né? tem uma punição boa. Infelizmente, assim, as pessoas vão para cadeia aí, nesses crimes falimentares. Muitas pessoas a gente já viu aí. Por quê? Porque o credor, ele tem um apetite. Imagina, as pessoas vão deixar de receber. E, tipicamente, os processos de falência com relação aos credores, pelo lado do credor, não do devedor, existe uma revanche, um revanchismo. Eles vão fazer de tudo para receber. E se eles
virem que o falido, o devedor, ele está se beneficiando de alguma forma, com certeza eles vão adotar todas as medidas possíveis para gerar até um castigo, uma espécie de castigo ou vingança em relação à pessoa. Eu posso não receber, mas ele não vai ter mais nenhum tipo de atividade, ou se ele tiver, ele vai para cadeia. É um apetite que normalmente não se tem em outros tipos de situações, né? E aqui tem um tópico aqui no seu e-book aqui sobre processo de liquidação, que é quando os sócios resolvem encerrar uma sociedade, um deles quer sair, então se liquidam os bens para pagar a cota do retirante, né? Agora, essa liquidação, ela pode ser feita extrajudicialmente ou tem que ser feita judicialmente. E, por exemplo, no caso de ser feita judicialmente, é obrigatório que os bens sejam vendidos em leilão ou se pode pegar, por exemplo, um corretor para fazer a venda? Como é que funciona isso? A gente sempre recomenda que você faça a forma extrajudicial, porque a decisão das partes, o acordo das partes, e especialmente sobre patrimônio, é melhor do que a intervenção de um terceiro como juiz. O juiz ele não está interessado no seu patrimônio. Então, assim, a forma mais fácil, se as partes forem contender, vai ser nomeado um liquidante, que é um perito que vai avaliar os bens, e vai tentar vendê-los no mercado. Acho que a melhor forma é tentar vender no mercado. Se não for possível, aí vai para alienação judicial. Se vai para alienação judicial, o preço de que vai ser vendido ou alienado aqueles bens não é o preço de mercado. E se não é o preço de mercado, eu tentaria fazer de tudo para não chegar nessa condição. Porque se você chegar, você vai ter um prejuízo. Então, a melhor situação chegou numa discussão judicial, chega até a liquidação. Chegou na liquidação, as partes fazem um acordo para não haver prejuízo. Porque quem quiser ir até o fim, ninguém vai ganhar. Vai ser prejuízo para ambas as partes. Então, no caso, é melhor um mau acordo, né, do que um tipo de liquidação em juízo, né? Através de leilão, né? Porque, às vezes, mesmo no mau acordo, a parte vai receber mais do que se for para uma liquidação judicial. Então, melhor a gente sempre orienta. Faça um acordo extrajudicial. Vai fazer a dissolução? Faz um contrato, que é um termo de transação extrajudicial chamado dissolução societária. Esse acordo de dissolução, ele é um instrumento particular entre as partes. Ele é confidencial, vale entre as partes. E o que se faz? Se faz apenas a alteração do contrato social na junta comercial, se a sociedade for continuar, ou seja, se for uma dissolução parcial. Se for uma dissolução total, aí ambas as partes chegam a um acordo e ingressam em conjunto para fazer a dissolução total da sociedade, ou fazem ali na própria junta comercial, tentam liquidar os bens, se organizam juntos para liquidar os bens e vender e pagar as dívidas, que é a melhor forma possível de encerrar a sociedade de forma amigável, é melhor do que uma forma contenciosa. Até além disso, que você vai ter custas processuais e também ali custas com o perito o liquidante. Um caso assim que acontece muitas vezes é que duas pessoas se unem para fazer uma empresa, uma sociedade, e cada um dos sócios às vezes emprega pessoas que são conhecidas, amigos, das suas relações pessoais, né? Então, quando um deles quer sair da sociedade e geralmente o outro não quer ficar com esse empregado, porque não tem interesse em ter aquele empregado, foi uma contratação mais assim pessoal, vamos dizer assim, esse ônus da dispensa das verbas trabalhistas, tudo isso, ele pode ser atribuído ao sócio retirante ou não? Então, em geral, quem contrata é a sociedade. Nesse caso, vai depender. Normalmente, quando a pessoa vai se retirar da sociedade, ela notifica. Então, é uma obrigação que não tem ali um termo inicial. Então, é o que a gente chama de Constituição in mora ex persona, ou seja, artigo 397, parágrafo único do Código Civil, que significa que, para que a outra parte tenha ciência da sua retirada, você precisa notificar, fazer uma notificação pessoal. Então, você notifica o sócio, quero me retirar da sociedade. A partir daquele momento, vai se instalar um prazo de 30 dias
para o exercício do direito de retirada e a negociação sobre a dissolução parcial. Se vai ter redução do capital social, se vai haver aquisição, se vai ser uma dissolução sem redução do capital social. Às vezes se vende, imagina uma empresa, às vezes tem dívidas, mas um sócio fala, não, eu assumo aqui as dívidas, assumo a sociedade, e se vende a cota simbolicamente por R$1, R$10, por um valor simbólico, porque o outro sócio não quer continuar, mas o que vai continuar, ele assume ali as dívidas e entende que se ele se organizar, ele vai ter o melhor resultado, vai chegar no break-even, que é o equilíbrio, e depois no lucro, porque muitas atividades, elas começam sempre o quê? Deficitárias. Você precisa de capital de giro, você precisa de fluxo de caixa, e o objetivo sempre, do ponto de vista contábil, é geração de caixa. Você precisa gerar caixa. Até a atividade de gerar caixa demora um tempo. Aí quando você atinge o caixa que paga as despesas, você tem o break-even. Depois disso você tem o quê? O lucro. E aí muitas pessoas não conseguem esperar até o lucro. Ficam desesperadas e um dos sócios vai assumir ali, pode assumir ali essas dívidas. Outra situação que você me perguntou lá do empregado. Como foi a sociedade que contratou? Se não tiver nada especificado no termo de dissolução, quem vai se responsabilizar será a sociedade. Então isso vai impactar no resultado. Por quê? Porque vai ter uma despesa para pagamento da rescisão daquele empregado. Isso vai influir também na avaliação, né, dos direitos societários do retirante, né? Sim, isso impacta o resultado, isso impacta também na avaliação. É necessário, em geral, fazer a valuation. E aí, se você trouxe muitos empregados para o seu time e esses empregados serão dispensados, isso vai ter um impacto determinante no resultado, porque vai ser um aumento da despesa. E pensando do ponto de vista do lucro, em geral, lucro é receitas menos despesas. Se eu tenho despesas muito altas, o meu lucro bruto vai ser muito pequeno, né? Agora, um caso que pode acontecer muito na prática é, por exemplo, uma empresa ela está sempre num processo, né, de cíclico de obrigações, né, quando ela compra bens, matérias-primas, etc., para investir na sua atividade, né, e também de recebimento de vendas. E num determinado período, vamos supor que essas obrigações sejam um período de investimento, elas são mais altas, né, e o sócio resolve sair. Tá? Então, tem ali um passivo a pagar, contas a pagar, duplicatas, faturas e assim por diante. Ele resolve sair. E o sócio que permaneceu, depois de eles terem feito a conta, tudo isso, ele começa a não pagar essas obrigações que foram feitas quando o sócio retirante ainda estava na sociedade. Então, nesse caso, como que se dá a responsabilidade do sócio retirante? Então, em regra, o Código Civil ele estabelece ali como a premissa é que o sócio responde pelos débitos contraídos por ele durante a sociedade em que ele era administrador, então ele precisa ser sócio, um dos sócios administradores, então esse é um dos pontos principais para que ele responda diretamente. Depois, ele vai responder até 2 anos da sua retirada por aqueles débitos daquele período. Se foi daquele período os débitos, infelizmente, ele vai ter ali um problema de vigilância. Então, uma culpa em vigilando. É importante saber que a responsabilidade perante terceiros ela é objetiva, em geral. E como sócio, então, ele faz? Ele vai ter que saber que é uma questão de confiança. Então, por isso que você escolhe, quando você escolhe o sócio, é uma questão de confiança. Às vezes, no momento da dissolução, é um momento tenso, porque ali tem uma discussão, mas é importante constar do documento de dissolução que o sócio remanescente ele vai ter que demonstrar que ele tem patrimônio suficiente para arcar com aqueles débitos. Então é importante que ele, se ele não tiver, que ele preste contas. Então, pelo menos por 2 anos que ele preste contas para que, caso haja algum problema, o próprio sócio retirante ingresse com uma medida cautelar para impedir que ele continue naquele estado de dilapidação patrimonial da sociedade. Por quê? Porque isso pode afetar o sócio retirante no âmbito das suas obrigações. E nesse caso aí, ele poderia entrar com um processo para pedir um administrador judicial para essa empresa, se o sócio
remanescente e começa a praticar atos assim de não pagar dívidas e arriscar o nome do retirante? Uma intervenção, ele pode pedir uma intervenção judicial na administração, pedir uma intervenção na administração e, no caso, talvez, dependendo, até uma autofalência. Uma autofalência no sentido de que, como o sócio retirante ele decorre, aquelas obrigações cujo objeto podem gerar a quebra da empresa se referem ao sócio retirante. Ele pede ali a quebra da empresa como se fosse uma autofalência para poder estancar aquele problema. Porque com a falência, o sócio remanescente ele vai ser destituído da administração. E aí vai assumir quem? Um administrador judicial. E no caso do pedido de autofalência, esse sócio que ele está defendendo o seu direito, ele é uma pessoa de boa fé, sempre pagou tudo certinho. Ele também vai ser penalizado com a impossibilidade de empreender por 5 anos? Então, aí a gente tem uma discussão muito profícua na jurisprudência, ou seja, tem jurisprudência que tem entendimento jurisprudencial e ainda não foi sedimentado pelo STJ, que esse sócio ele vai ou não responder. Tem juízes que entendem que esse sócio tem que responder, ali, se houver a quebra, ele também vai ficar afastado da sociedade por 5 anos e também ali existem decisões judiciais que entendem que por ele ser de boa fé e ele adotou ali um mecanismo de estancar, ele poderia realizar a sociedade. Lembra o seguinte, que Zé, tem o artigo 1047 que as pessoas não conhecem. Uma vez que a pessoa saiu da atividade, se ela não for dispensada, por que é importante fazer o termo de dissolução, o acordo, a transação extrajudicial, porque ali você pode colocar a dispensa da cláusula de restabelecimento. Aí você fala, o que é esse palavrão? Cláusula de restabelecimento. Normalmente, no âmbito empresarial, as pessoas conhecem sempre esses termos em inglês, é a cláusula de não compete. O que é isso? Uma vez que você realizou a atividade, você saiu daquela atividade, você não pode montar uma empresa logo na sequência com a mesma atividade. Você não pode. A regra é 5 anos. Em geral, se não está previsto na lei, o artigo 1047, se não está previsto no contrato, perdão, ou no termo de dissolução, que aí você dispensa a outra parte da cláusula de restabelecimento, porque as partes podem dispensar, a regra da lei é o 1047, ou seja, uma vez que eu saí da sociedade salvo atividade regulamentada, né? Advogado sai de uma sociedade de advogado, ele pode montar a sociedade de advogado, um contador, um engenheiro, mas uma atividade comum do dia a dia não regulamentada, uma vez que aquela pessoa saiu daquela sociedade, ela não pode montar. Vou dar um exemplo. Controle de praga. A pessoa tem uma empresa de controle de praga. Ela pede para se retirar da sociedade e não assina um termo. Ela entra com uma ação judicial de dissolução parcial. O juiz dá a sentença. Foi dissolvido, pague a cota da outra. A partir do momento que ela saiu da sociedade, o juiz demarcou a saída dela, ela tem que ficar 5 anos sem se restabelecer na mesma atividade, sob pena de ser considerado atividade de concorrência desleal. E a parte prejudicada, que é o sócio remanescente, poder processar por perdas e danos àquela pessoa ou por tentativa de corrupção do mercado, no sentido de desvio de concorrência, desvio de consumidores e tudo isso que pode gerar um prejuízo. Então é importante que a parte consulte o seu advogado para entender essa situação. E um advogado especialista no direito societário, sob pena dela achar que ao sair da sociedade, eu vou montar uma outra sociedade igual. Não. Se você não tiver ali a dispensa e negociar, eu aceito até receber um valor menor, mas eu quero que você abra mão da cláusula de restabelecimento. Livre para concorrer. Livre para concorrer, exatamente. Porque o que é combinado entre as partes, depois não tem como dizer, eu não sabia. Não, artigo 3º da LINDB, ninguém pode negar o descumprimento do direito alegando seu desconhecimento. Então, a parte, elas têm que ser assessoradas por advogados e se você quer aceitar receber até um valor menor, coloque lá a cláusula,
renuncie então à cláusula de não restabelecimento estabelecida no artigo 1047. Ou ainda, você quer negociar uma indenização maior, você coloca lá, ó, eu até aceito 5 anos ou 2 anos, mas você me paga uma indenização um pouco maior para eu poder viver durante esse período. Então, tudo é uma questão de negociação e cálculo de custo e benefício. Isso também pode ser feito já no acordo de cotistas, né? Ao abrir a sociedade, no caso, né? Perfeitamente, Zé. Você fez a pergunta perfeita. Você pode já estabelecer essa regra no acordo de cotista, que para você não ter que ficar ali numa disputa, dizer, ó, se uma das partes resolver dissolver a sociedade, ela tem que ficar afastada pelos 5 anos, ou vai ficar afastada 2 anos, ou ambos os sócios renunciam à cláusula de restabelecimento. Porque aí você já fica ali ciente, você já fica protegido. Fala, nossa, se eu romper a sociedade, eu tô bem. Eu vou poder me restabelecer, levar os meus clientes. Porque às vezes, aquele sócio que quer se retirar, ele que tem a carteira de clientes. Mas se ele não tiver bem instruído, ele vai perder aquela carteira de clientes para o sócio remanescente. E no caso aí também, um caso bem específico, né? De essa cláusula de não concorrência, de restabelecimento, ela também tem que ter uma razoabilidade. Vamos supor, um bar e restaurante em Santo André ou em São Bernardo. Isso não impede que a pessoa abra um bar e restaurante lá em São Paulo. Exatamente. Então tem que haver realmente uma possibilidade de uma concorrência efetiva, né? Exatamente, um bar e restaurante então, exatamente, tem que entender a teleologia, ou seja, a finalidade da lei. A finalidade da lei foi evitar que, imagina eu tendo uma farmácia, eu abrisse uma farmácia aqui do lado e tentasse desviar a concorrência, desviar os consumidores, gerar ali uma atitude predatória. Se eu tenho uma farmácia aqui em Santo André ou em São Paulo, e aí eu vou abrir em Minas Gerais, ou vou abrir no interior, em outra cidade que eu não tenho concorrência com essa aqui, ok. Agora, imagine, se eu tenho uma empresa que tem atuação nacional, e aí é muito mais difícil. Então, no âmbito das pequenas empresas, é muito mais fácil você escapar dessa... principalmente daquelas que tem um lugar específico, um estabelecimento físico específico, você consegue escapar dessa cláusula de restabelecimento. Agora, se ela tem uma série de estabelecimentos, uma atuação irrestrita, presta serviços em âmbito nacional, aí fica muito mais difícil se você não tiver essa regra bem clara e bem definida para você entender as consequências. Por isso que a gente sempre fala, é importante entender as consequências. O artigo 20 da LINDB, ao estabelecer as regras do direito público, ele diz que o juiz deve avaliar as consequências do ato jurídico, não deve se basear em valores, ele deve se basear nas consequências. E isso se aplica a todo o direito privado, não só a parte do direito público. Então é uma questão de consequencialismo. E esse consequencialismo implica o quê? Numa racionalidade de cálculo, de custo e benefício, de trade-off, que todo o jurisdicionado, que todas as pessoas, os cidadãos, devem fazer nas suas atividades. Então é importante entender essas consequências previamente. Por quê? Qual é o maior dos riscos hoje na sociedade de risco, na sociedade que exige integridade? É você desconhecer os riscos. Então você não pode tomar decisões desconhecendo as consequências ou os potenciais riscos que essa consequência, que essa decisão pode gerar. Então sempre nós estamos falando o quê? De riscos. Quais são os riscos que eu posso assumir? E aí, ter o maior nível de informações possíveis é manter esses riscos controlados em um status aceitável, né? Professor, foi bem esclarecedora a nossa conversa, né? Um assunto bem vasto. Você provavelmente tenha mais perguntas a fazer sobre o assunto. Pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos encaminhar para o professor Abacuque Sodré, que é especialista nessa área, né? Agradecemos aqui os presentes, os livros de autoria do professor, né? Para quem está entrando agora, são 3 livros que ele nos deu de presente, é um escritor, e um que ele prometeu dar de presente, que só tem o Filho Único, né? Filho Único, Próxima edição eu vou cobrar, hein? É interessante. Manual de Contratos para Leigos. Ou seja, se ele tiver que assinar um contrato, é um livro muito interessante para ler. Vamos aguardar sair aqui nas livrarias, né? Então, quero agradecer sua participação mais uma vez, né?
e colocar aqui o nosso canal, doutor, por favor, à sua disposição, sempre que quiser transmitir algum conhecimento útil, né, que é o propósito nosso, pode se servir e nos dar assim, a honra da sua presença. Eu quero agradecer, Zé, a sua atenção e disponibilidade. Agradecer também a oportunidade, porque como eu falei da outra vez, repito, é importante esse canal, que você siga o canal, que você divulgue o canal, porque aqui se busca trazer informações importantes para que você tome a melhor decisão na sua vida. Lembre-se, a gente não pode tomar qualquer tipo de decisão sem conhecer as consequências delas. A gente tem várias opções, o mundo é complexo, complexidade é excesso de possibilidades. Mas a decisão é o quê? Seletividade. Você precisa escolher entre as diversas opções. Todas as opções têm consequências. Então, entendendo as consequências previamente, você vai estar apto a tomar a melhor decisão na sua vida, na sua empresa, no seu dia a dia. E aqui o canal Doutor, por favor, traz para vocês essas informações. Quero agradecer, Zé, imensamente a oportunidade e dizer que você pode contar comigo sempre que você precisar. Tá, obrigado, professor. Então, amigas e amigos, nós estamos aqui encerrando mais um podcast, doutor, por favor. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo, né? Se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu. Ative o sininho para notificações. Estamos sempre publicando entrevistas de interesse, né, com muita informação útil, com convidados especialistas em suas áreas, né? E deixa aqui seus comentários também, seu like. Dúvidas que ficaram sobre esse tema podem ser esclarecidas posteriormente, né? Nós vamos encaminhar para o professor e esperamos contar com a sua participação, com a sua presença na próxima quinta-feira também. Então, até logo e boa sorte.